E aí, pessoal da engenharia agrícola e profissionais do setor. Bem-vindos a esta análise detalhada. Hoje, a gente vai mergulhar num processo que sustenta bilhões na nossa economia, mas que muitas vezes passa batido para quem não tem o olho treinado, a amostragem de grãos. Nossa ideia aqui não é ficar lendo normas, mas entender a jornada completa do grão, lá da carroceria do caminhão até a bancada do laboratório. O sucesso de uma safra inteira depende muito da disciplina que a gente aplica neste exato momento. Para a gente organizar nosso estudo de forma bem lógica, vamos passar por 5 pontos-chave. 1. A importância da representatividade. 2. O ferramental e a tecnologia que a gente usa. 3. O fenômeno da segregação. 4. O processamento pós-coleta. E, claro, nosso quinto e último ponto, os erros mais comuns e como evitar cada um deles. Vamos lá? Começando pelo nosso primeiro ponto, a importância da representatividade, que é literalmente o fundamento da qualidade. Sem ela, esquece. Qualquer análise vira perda de tempo, por mais avançado que seja o laboratório. Imagina só o desafio monumental para a engenharia agrícola. A representatividade é basicamente você pegar uma fração minúscula de grãos e fazer com que ela espelhe, com exatidão matemática, um lote gigantesco e totalmente heterogêneo lá fora. Pensa num caminhão com dezenas de toneladas de soja ou milho. É muita variação natural de umidade, sujeira e integridade, não é verdade? Então, o nosso método de amostragem tem um dever científico de garantir que aquele punhado minúsculo de grãos em cima da mesa conte a história real e irrefutável de cada tonelada da carga inteira. Mas por que esse esforço importa tanto? Olha, os parâmetros de avaliação dependem diretamente dessa coleta perfeita. O teor de umidade vai dizer se a gente precisa secar o produto ou se ele já pode ir para o silo. A quantidade de impurezas afeta direto o peso e o valor do negócio. O peso hectolítrico define o rendimento industrial. E tem mais, grãos quebrados ou atacados por insetos são um sinal de alerta vermelho para perdas. Se você errar na amostragem, você compromete tudo isso, podendo rejeitar uma carga excelente de forma injusta ou acabar guardando o grão doente que vai estragar o silo inteiro. É muita responsabilidade. E para dar conta dessa responsabilidade enorme, a gente vai para o ponto 2, ferramental e tecnologia. Para ter precisão cirúrgica, a gente precisa do equipamento certo. E aqui a regra é clara. A ferramenta tem que casar com o jeito que o produto está condicionado. O contraste é bem grande. De um lado, a gente usa os caladores simples para grãos ensacados. Eles são hastes que perfuram a sacaria usando uma ação mecânica simples, deixando o grão deslizar sem rasgar nada. Mas quando a gente fala do universo a granel, o jogo muda completamente. A gente vai precisar de sondas pneumáticas ou equipamentos bem robustos. Para grandes volumes, a gente usa uma sucção super potente para buscar amostras lá no fundo do caminhão de forma rápida, garantindo aquele volume altíssimo que a gente precisa. E entender a anatomia de uma sonda manual para granel é fascinante. Ela não é só um cano oco ou qualquer. O segredo mecânico dela está lá dentro, nos septos, que são as divisórias. O operador enfia a sonda toda fechada na massa de grãos. Aí, com um giro, as aberturas se alinham e o grão entra de várias alturas ao mesmo tempo. É como tirar uma foto instantânea e perfeita das camadas do lote em um movimento só, sem misturar nada antes da hora. Agora, quando a escala da operação aumenta, as sondas pneumáticas aceleram o processo de um jeito incrível. Nas operações menores e silos, a gente vê muito as portáteis, que são ótimas para sucção direta. Mas nos grandes terminais entra a força bruta da engenharia, que são as sondas pneumáticas fixas. É um equipamento gigante com braço articulado, sistema telescópico e acionamento hidráulico. Ela fura toda a profundidade da carga super rápido, com uma eficiência que o trabalho manual jamais conseguiria entregar. Contudo, ter as máquinas mais caras não resolve os desafios físicos do transporte. E isso nos leva ao nosso terceiro ponto, o fenômeno da segregação. E aqui vai uma daquelas perguntas clássicas para qualquer estudante da área. Por que existe essa exigência tão absoluta de coletar amostras em várias profundidades diferentes? Porque a gente não pode simplesmente pegar um balde cheio da parte de cima da carga e seguir a vida. A resposta está na dinâmica do movimento na estrada. Imagina um caminhão rodando por horas ou dias, vibrando sem parar. Essa trepidação faz a carga se separar fisicamente. As impurezas mais pesadas vão, sem dúvida alguma, descer e se acomodar lá no fundo. E a parte de cima ainda pega chuva e vento. Por isso o protocolo é tão rígido. A gente tem que coletar exatamente no terço superior, no meio e no terço inferior. Se você pular o fundo da carga, você vai emitir um laudo completamente cego para as impurezas mais pesadas. Não é uma dica, é uma necessidade imposta pela física. Então, a gente sai do pátio e entra num ambiente bem controlado do nosso quarto ponto, o processamento pós-coleta.
do campo direto para o laboratório. Lá dentro, o fluxo de trabalho segue regras imutáveis. Todas aquelas amostras menores que a gente tirou do caminhão formam agora a nossa amostra composta. O primeiro passo é a homogeneização, geralmente usando um quarteador para criar uma mistura perfeitamente uniforme. O passo 2 é reduzir matematicamente essa mistura grande para a quantidade exata que a gente vai analisar. Depois vem o passo 3, que é acondicionar isso muito bem, e o passo 4, que é o arquivamento seguro, funcionando como a nossa garantia documental. E durante esse momento da recepção, grava esse número na cabeça, 3. A nossa amostra reduzida tem que ser obrigatoriamente dividida em 3 saquinhos de polipropileno de mais ou menos 1 kg cada. E por que exatamente 3? Uma delas a gente já usa na hora para as análises. A segunda serve como uma prova legal para o dono da mercadoria caso ele tenha alguma discordância. E a terceira fica guardadinha na unidade armazenadora como uma contraprova de segurança. O que puxa logo o nosso próximo número super crítico, 30. Aquela via de arquivamento de contraprova não pode ir para o lixo depois da análise de jeito nenhum. Ela tem que ficar guardada com o lacre intacto lá no armário por um período mínimo de 30 dias, contando a partir da retirada da mercadoria. Isso protege todo mundo se der alguma briga lá na frente sobre desconto de impurezas ou nível de umidade. É engenharia agrícola trabalhando lado a lado com a segurança jurídica. Para a gente fechar, precisamos falar onde as coisas desandam. Ponto 5. Erros comuns e alertas críticos para prevenção. Presta muita atenção nessa regra de ouro, pessoal. Nunca, em hipótese alguma, deve haver contato direto das mãos com os grãos durante nenhuma dessas operações. A nossa pele tem umidade natural, a gente transpira, tem a nossa temperatura corporal e tudo isso passa instantaneamente para a amostra se você tocar. Um toquezinho bobo e negligente desregula totalmente as leituras daqueles medidores super sensíveis do laboratório, jogando todo o nosso esforço no lixo. E o efeito cascata desses errinhos é brutal. Olha bem os dados. Se passar uns 2% de sujeirinha que não foi filtrada, a análise de umidade vai dar um salto bizarro, variando de 1,5% a absurdos 10% de erro na leitura. 10%. Se tivesse 6% de grãos quebrados, a leitura sobe falsamente entre 1 a 4%. E cobrar uma taxa de secagem de 4% a mais num lote gigantesco é um prejuízo na casa dos milhões de reais para o agronegócio. Então, isso deixa a gente com uma grande reflexão que todo profissional da área precisa absorver. Se um único passo feito sem luvas ou uma sonda que a gente não teve paciência de descer até o fundo da carga pode condenar toneladas de um produto excelente, me diz, a verdadeira precisão da agricultura está naquelas máquinas hipermodernas ou está na nossa disciplina firme com o método técnico? A tecnologia só funciona onde a gente segue protocolo. Entender de verdade a representatividade e essas regras é o grande diferencial de quem garante a segurança alimentar de fato. Fica a reflexão para vocês, muito sucesso nas análises e que o nosso rigor técnico permaneça sempre alto. Até mais!